Nesse vídeo nós vamos falar sobre o reconhecimento dos estoques pelo valor realizável líquido. Valor realizável líquido das despesas com vendas. E principalmente em que momento que a gente usa isso, né? Em que momento que a gente faz esse reconhecimento. Então, para a gente entender bem, primeiro eu vou repassar aí o conceito de valor realizável líquido e em seguida nós vamos ver também algumas questões de exames anteriores que tratam desse assunto, para a gente ver em que momento é que a gente deve usar esse critério de reconhecimento dos estoques, beleza? Então vamos lá. Então, dentro das definições na NBCTG 16, você vai encontrar no item 6 o seguinte: os seguintes termos são usados nessa norma com os significados especificados. Então, valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então, o valor realizável líquido nada mais é do que o valor de venda menos o que você vai gastar para poder vender esse item. Lá no item 7 está escrito o seguinte: o valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. O valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data de mensuração. O primeiro é um valor específico para a entidade, ao passo que o segundo já não é. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. Então, aqui só está dizendo que o valor realizável líquido não quer dizer valor justo líquido. São coisas diferentes. Lá no item 9, quando fala de mensuração de estoques, está escrito o seguinte: os estoques objeto desta norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Pronto. Então aqui já temos em qual momento nós devemos utilizar o valor realizável líquido para mensurar os estoques. Quando este for menor do que o valor de custo dos estoques. Legal. Mas vamos avançar um pouquinho ainda nessa questão dos conceitos. Então lá no item 28 diz o seguinte: o custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, se tornarem total ou parcialmente obsoletos, ou se os seus preços de venda estiverem diminuindo. Então aqui existem três situações em que o custo do estoque, pode ser maior do que o valor realizável líquido, porque parece estranho, né? Como é que o valor de venda líquido das despesas para vender pode ser menor do que o valor de custo do próprio estoque? Por isso que muitos não conseguem entender quando é que vai aplicar isso. Mas isso pode acontecer. E aqui está dando três situações em que isso pode acontecer. Primeiro, se os estoques estiverem danificados. Então, o preço de venda dele vai cair absurdamente. Segundo, se esses estoques se tornarem parcialmente ou totalmente obsoletos, quer dizer, não são mais utilizáveis. Então, realmente, o preço de venda aí vai despencar. E uma outra situação é que o próprio preço de venda, mesmo em função de mercado, pode ter diminuído. Então, essas três situações, elas poderiam provocar um preço de venda bem menor do que o valor de custo que está registrado lá no estoque da empresa. Continuando. O custo dos estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. Então o produto está pronto, ali tem um custo menor do que o valor de venda, mas para realizar a venda precisa de acabamentos. Esses acabamentos podem encarecer o custo desse produto de tal forma que ele ultrapasse o valor de venda. Então está aí mais uma situação em que o custo pode ser superior ao valor realizável líquido. Muito bem, a prática de reduzir o valor do custo dos estoques, write down, para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos
não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou o seu uso. Isso nós vamos encontrar lá nas definições do cálculo de recuperabilidade dos ativos também. Então, eu não posso ter um ativo registrado por um valor menor, né, do que aquele valor de venda, né? Aliás, eu não posso ter um ativo registrado por um valor maior do que o valor que eu vou me recuperar dele. No item 29, temos ali os estoques, geralmente, eles devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido, item a item. Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser o caso de itens de estoque relacionados com a mesma linha de produto que tenham finalidades ou usos finais semelhantes, que sejam produzidos e comercializados na mesma área geográfica e não possam ser avaliados separadamente de outros itens da linha de produtos. Não é apropriado reduzir o valor de estoque com base em uma classificação de estoque, como, por exemplo, bens acamados ou em todo o estoque de determinado setor ou segmento operacional. O que está dizendo nesse item aqui? Que ao fazer essa verificação, né, de valor realizável líquido com o valor de custo, e eu for fazer um ajuste em relação ao valor realizável líquido, eu não posso fazer isso para um grupo de estoques. Eu tenho que fazer isso para os itens dos estoques individualmente. Ou, no máximo, eu poderia agrupar alguns itens de estoque que têm ali a mesma finalidade, ok? Mas eu não posso pegar, por exemplo, produtos acabados, fazer um somatório disso, somar os valores de venda de cada um desses itens e comparar pelo total. Isso não é possível fazer, ok? Muito bem. Então agora nós vamos para algumas questões para a gente ver a aplicabilidade disso, principalmente no exame de suficiência. E essas questões que eu vou mostrar, elas derrubaram muita gente no exame, porque o aluno que está fazendo o exame ali, ele não prestou atenção nessa situação em que ele tem que comparar o valor realizável líquido com o valor de custo, e vai só no cálculo do valor de custo, ok? Então vamos lá. Em 2/1/2011, uma sociedade empresária adquiriu uma mercadoria para revenda. Os dados da transação são os seguintes. Então tem aqui preço de compra antes do abatimento, ICMS sobre compra recuperável, isso é uma informação importante, né? Se é recuperável, eu tiro do valor de estoque, se não é, eu deixo ali no valor da mercadoria. Abatimentos, custo com transporte de mercadoria, ICMS sobre frete, recuperável também. Muito bem, em 15/11/2011, a empresa vendeu 50% do estoque. Em 31/12/2011, a empresa apurou que o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para concretizar a venda desta mercadoria, era de 8 mil. Vou dar aqui uma dica muito importante. Quando você tiver uma questão falando sobre a composição do valor de estoque e mencionar, se estiver em algum lugar dessa questão, valor relativo ao valor de venda, de gastos para a venda, fica ligado, porque provavelmente você vai ter que comparar valor realizável líquido com o valor de custo e vai escolher dos dois o menor, como é essa questão aqui, nós vamos ver. Então, considerando que a empresa não possui estoque inicial, o valor do estoque em 31 de dezembro de 2011 a ser apresentado no balanço patrimonial desta data é de... Então, vamos lá. Primeira coisa é fazer a composição do custo, né? Então, eu tenho o valor da mercadoria, menos o ICMS recuperável, menos o abatimento, mais os gastos com transporte de mercadoria, menos o ICMS recuperável. Nós sabemos que o custo da mercadoria sempre será o valor da mercadoria menos todos os impostos recuperáveis, mais todos os gastos que eu tiver para trazer essa mercadoria para dentro da empresa. Então, o custo dessa mercadoria é 18.260. Então, muitos alunos param aqui, achando que é só achar o valor de custo e pronto, está respondida a questão. Mas calma. Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho uma saída de mercadorias.
eu vendi 50% dessas mercadorias. Eu até fiz aqui a movimentação do estoque. Então eu tinha 18.260 como estoque e vendi 50%, 9.130. Então eu fiquei aí com 9.130, 50% do estoque. Pelo preenchimento dessa movimentação de estoques, apresentamos um saldo final de 9.130. Agora, muita atenção. Eu não posso responder essa questão agora. Por quê? Porque ele me dá uma informação sobre valor realizável líquido. Então, olha só, o saldo do estoque pelo custo médio é 9.130. Mas o valor realizável líquido, segundo a informação dada lá no enunciado, é de 8.000. Então, se o valor realizável líquido ele é informado e é menor do que o valor de custo, é ele que prevalece como registro de estoque. Então, eu vou mensurar sempre pelo valor realizável líquido ou valor de custo. Dos dois, o menor. Nesse caso, eu tenho custo 9.130, valor realizável líquido 8.000. Então, não vale nada aqueles cálculos que eu fiz de custo. Quer dizer, não vale para efeito de mensuração. Eu vou mensurar, então, pelo valor realizável líquido, R$8.000. Essa é a resposta correta. Ok? Vamos para mais uma aqui. Uma sociedade empresária mantém em seu estoque de mercadorias para revenda 3 tipos de mercadoria. 1, 2 e 3. O valor total do custo de aquisição, preço de vendas e gastos com vendas em 31 de dezembro de 2010 estão assim detalhados, né? Então aqui já deixa claro que eu vou ter que comparar valor realizável líquido com o valor de custo. Toda vez que tiver essas informações eu tenho que comparar, porque eu só posso deixar em estoque dos dois valores o menor. Então vamos lá. Vamos fazer um por um. Então produto 1, preço de venda líquido, é os 820, que é o preço de venda, menos os R$100, que é os gastos para vender. Esse é o valor realizável líquido. Quanto é? 720. Qual é o custo? 660. Então, o valor a ser considerado no estoque é 660. Dos dois valores, o menor. Ok. Produto 2. Eu tenho lá valor de venda 366. Valor de gastos com vendas 38. 366 menos 38, 328. Qual é o valor de custo? Aqui até eu coloquei errado aqui. O custo é 385. Aqui está 366, vai 385, está aqui em cima. Então qual é o valor que eu tenho que considerar como valor de estoque? Dos dois, o menor. Valor realizável líquido 328, valor de custo 385. Então, o valor que vai ser considerado no estoque é 328. Como é que eu faço isso contabilmente, né? Eu faço uma contabilização de ajuste. Então, eu vou creditar um ajuste para perdas no valor da diferença. 385 menos 328 é o valor do lançamento. Ok? Produto 3. Valor de custo, 800. Valor de venda, 750. Gastos para vender, 45. Então, o valor realizável líquido é 705. Comparando o valor realizável líquido de 705 com o valor de custo, que é 800, eu deixo em estoque o valor de 705. Se eu fosse fazer uma contabilização, eu teria que fazer crédito de ajuste para perdas no valor de 95, que é a diferença dos 800 para os 705. Legal? Aqui, ó. Então agora, somando os três, para eu saber qual é o valor do meu estoque. Produto 1, ele ficou com 660, que era o valor de custo. Produto 2 ficou com 328, que era o valor realizável líquido. E o produto 3 ficou com 705, que também era o valor realizável líquido. Então, o total do estoque é 1.693. Resposta correta, letra A. Beleza? Então, assim que a gente avalia os estoques. Valor realizável líquido,
ou o valor de custo. Dos dois, o menor. Quando a gente estiver falando de uma questão do CFC, provavelmente vai ter lá valor de venda, valor de gastos com venda e o valor dos custos da mercadoria. Quando acontecer isso, sempre o valor de estoque será dos dois o menor. Legal? Se tiver alguma dúvida aí, coloca nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de acionar ali o sininho para você receber sempre vídeos novos aí assim que eu postar. Legal? Um forte abraço e até a próxima videoaula.